Boa noite para todo mundo. Deixa eu colocar eu grande aqui. Fica melhor para quem for assistir gravado. Então vamos lá. O que que eu quero conversar com vocês? Eu quero que vocês respondam para mim, assim, fiquem à vontade para falar comigo no chat, tá? Eu deixei todo mundo mudo, né, para não interferir na gravação. Mas se no final alguém quiser fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha aqui do Zoom. E daí eu libero o microfone para vocês falarem, se caso alguém quiser falar alguma coisa, tá? Então, o que que eu queria conversar com vocês? Por exemplo, eu coloquei lá, né? As faces de Hera no nome da aula. Primeiro, eu quero entrar em algumas outras coisinhas aqui antes de eu estar falando sobre Hera. Então, vamos lá. Eu queria saber de vocês, né? Como é que é a relação de vocês com o poder, né? Porque todo mundo, quando escuta a palavra poder, já tem uma aversão a essa palavra, né? Se alguém quiser colocar no chat, pode colocar. Mas qual é a relação de vocês com a palavra poder, né? Porque o poder, se a gente vai investigar a etimologia da palavra, ele vem do latim e poder é a mesma coisa que potência. Então, quando a gente tem dificuldade com o poder, a gente tem dificuldade em acessar a nossa potência, porque poder é potência. Deixa eu ver aqui no chat. Está sendo um processo de reconhecimento, tem dificuldade. Então, essa questão da dificuldade com o poder é porque a gente vê ele como algo feio. A gente vê com o olho ruim. Então, começar a olhar para o poder e ressignificar isso. Porque poder é potência, tá? E aí eu queria fazer uma outra provocação aqui. Você se sente suficiente? Por mais que você faça as coisas, está fazendo, você ainda sente dentro de você essa sensação de que não foi o bastante? Parece que eu não fiz, não ficou bem feito, tá faltando algo? Quando você olha, vamos pensar assim: você está produzindo alguma coisa, pode ser um texto, um curso, uma aula, qualquer coisa, um artesanato. Quando você termina aquilo, você olha e fala: Nossa, ficou legal, ficou bem feito, estou orgulhosa do que eu fiz. Ou vem na sua cabeça aquela voz assim: poderia ter sido melhor. Ficou faltando aqui, eu acho que dá para melhorar isso daqui. Como é que é isso para vocês? Responde aí no chat. A Antônia está dizendo que sim. Consegue olhar o que você faz e falar que está bem feito, Antônia? Maravilha, né? A Antônia tem Afrodite lá em cima, lógico que ela vai falar que tu sabe, né? Vocês estão muito quietinhas. Sempre tem algo para melhorar. Só algumas vezes. Tem ocasião que eu consigo me sentir orgulhosa, outras me sinto uma fraude. Ah, essa questão da gente se sentir uma fraude é uma coisa que eu também vou tocar mais para frente. Aqui uma outra coisa. Por que pensar no que os outros vão falar? Eu queria que vocês pensassem nisso, refletissem. Por que o que o outro pensa tem tanta importância? Por quê? Por que que o outro... Por que que eu não consigo expressar os meus desejos com medo do que o outro vai pensar? Você segue os seus desejos ou você fica pensando, ai, se eu fizer isso, o outro vai falar isso de mim? Vocês estão prestando atenção que tem algo maior que impede vocês de acessarem a força que tem dentro de cada um de vocês? Vocês conseguem entender que enquanto o olho está muito voltado para fora e a gente não conseguir olhar para dentro, a gente não vai conseguir acessar a nossa potência, porque a gente vai ficar fazendo o que a cartilha do outro diz para a gente fazer? Outra coisa aqui. Quem aí fica confortável, bem confortável assim, em frente das câmeras, não tem medo de falar em público, adora o microfone, não tem problema nenhum. Falo, pode deixar que eu falo. Como é que é isso para vocês? Não consegue, não gosta, não, só uma falou que fica confortável. Terrível? Por que terrível, gente? Tá falando com a câmera, eu não tô falando com a câmera, que é um negócio ruim aqui na minha frente.
Fico desconfortável. Já avançou, mas ainda me incomoda. Vocês estão percebendo que tem. Por que que eu tô cutucando vocês nesses temas? Porque tudo isso é tema de era. Tudo isso aí que vocês não conseguem fazer é tema de era. Então, se eu não fico confortável na frente de uma câmera, se eu tô preocupado que o outro vai falar de mim, se eu não consigo olhar para o que eu faço e falar assim, bom trabalho, fiz, ficou maravilhoso, eu tô com a minha era jogada, não sei nem na onde, eu não vou falar que é nem na sombra. Eu vou falar que a era está em qualquer lugar, menos na sua psique. Então, o que que a era é responsável? No senso comum, o que vocês conhecem de era é o que o Homero e o Hesíodo vão falar nos mitos. Que ela é uma vingativa, megera, o que mais? Persegue criancinhas, assassina de criancinhas, que ela faz da vida do Dionísio o inferno, do Hércules e o inferno, é tudo por aí. Mas aí a gente esquece que tem uma outra parte que ninguém fala. E aí a gente esquece que isso é uma armadilha muito bem feita do patriarcado para que a gente não acesse esse poder de Hera. Se todo mundo, se tudo que tem aí para vocês descobrirem, se vocês derem um Google e procurar, só vai mostrar que ela é terrível, que ela é a deusa do casamento, né? Aí por aí já fica, né? As pessoas que não querem se casar, as mulheres que não se identificam com matrimônio, falar, ah, não preciso dessa daí, isso aí não serve de nada. Para que que eu preciso dessa era aí? Para nada, não vou casar. Só que não é sobre casamento a era. A era é sobre relacionamento. A era é sobre poder pessoal, o poder do externo, não é o meu interior. É como o outro me vê, é como eu me posiciono, é a minha autoridade. Então, se eu não consigo acessar era, eu vou dar essas respostas que vocês me deram aqui. Uma colocou que a era tá até de férias. Eu tenho que dar risada, a era de férias foi ótima. Então, com a era de férias, fica difícil mesmo de eu abrir uma câmera e falar algo que eu preciso falar. Colocar a minha voz no mundo. Eu sempre vou ficar no silêncio. Eu não vou conseguir abrir a boca para falar o que eu penso. Eu não vou enfrentar. Por quê? Porque o que que foi ensinado para gente? Que nós, mulheres, nós somos boas para quê? Para cuidar, né? Que a gente tem o nosso instinto de cuidar do outro. Nós somos cuidadoras por excelência. Isso já vem com você. Isso é besteira. Contaram uma tremenda de uma mentira para vocês, vocês estão tudo acreditando. Cuidar é do ser humano. Cuidar não é só da mulher. Gestar é da mulher. Parir, por enquanto, só a mulher consegue parir. Mas cuidar, não. Então, a gente está presa nessa coisinha de que nós temos que cuidar, que nós não podemos desagradar. E se eu for falar o que eu penso, se eu for abrir a minha boca e falar realmente o que eu estou pensando, eu vou desagradar muita gente. Por isso vem esse medo do que o outro vai falar. Vocês estão presas no medo de desagradar, no medo de provocar conflito. E às vezes a gente tem que causar conflito, tem que provocar um conflito, porque tem que ter atrito. O simples fato da gente caminhar é o atrito dos pés no chão. O atrito faz parte. E por que que a gente tem medo de causar desconforto no outro? E aí a gente fica desconfortável no lugar. Então, isso tudo são temas de era, né? Então, por que que eu estou falando de era? Porque dentro da nossa psique, vamos colocar assim, as histórias, os mitos, as lendas, os contos de fadas, eles conversam com uma parte nossa que não é lógica. Então, se vocês estiverem aqui com o cabeção, tentando racionalizar, isso aqui não vai fazer sentido para vocês. Vocês precisam pegar a mente lógica de vocês e deixarem do lado. Porque o que que eu quero? Eu quero conversar agora é com essa parte lúdica de vocês.
Porque ficar conversando com a sua mente consciente, com essa mente lógica, estratégica, não vai resolver isso aqui. Porque eu aposto que você já colocou de mil jeitos aí estratégia de como me falar o que eu penso, de como ligar a câmera e fazer uma live, de como vender algo, minha terapia, por exemplo, ou meu tarô, ou meu quadro, ou meu artesanato, ou minha sessão de estética. Mas o que que te trava? Não é o teu racional. A trava está no seu inconsciente. A trava está mais lá embaixo. Então agora eu quero que vocês esqueçam a lógica, não tem lógica aqui, porque a gente vai entrar agora, mergulhar no mundo dos arquétipos. E os arquétipos, eles estão dentro do inconsciente coletivo. O arquétipo, ele é um molde, uma forma, algo que nunca se esgota, que nós estamos sempre colaborando com essa coisa do arquétipo, a gente está sempre atualizando esse conteúdo, então ele não é finito. Eu não consigo explicar para você o que é um arquétipo. Um arquétipo, eu preciso reconhecer ele dentro de mim. É a outra coisa que eu quero bater aqui. Esquece essa bobajada de ativar arquétipo. A gente não consegue ativar arquétipo. Primeiro que se você for ativar o arquétipo, você não tem como. O arquétipo não cabe, em palavra, não cabe em você também. O que você acessa é uma imagem arquetípica. Então, para acessar uma imagem arquetípica, como que eu faço? Primeiro, eu preciso reconhecer ela dentro de mim. E como é que eu vou reconhecer? Aí é um processo. Então, o que é que eu queria fazer? Convidar vocês aqui. Para vocês fecharem os olhos. É para fechar todo mundo o olho que eu vou contar uma história. E por que que eu quero que feche o olho? Porque quando eu vou contando essa história, eu quero que vocês vão imaginando essa história, cheia de detalhes. Algumas de vocês já devem ter ouvido essa história, mas não tem problema. Ouçam com o ouvido da alma. Eu não quero que ninguém ouça com a cabeça, tentando assim, ai, sabe, não é. É para sentir a história. E depois a gente conversa mais um pouco, tá? Então, todo mundo de olhinho fechado. Eu quero convidar vocês para entrar numa floresta. Essa floresta, imagina aí uma floresta. Vocês, vocês vão imaginar uma floresta e eu vou contar essa história. Depois de um dia de muito trabalho, um caçador, muito cansado, ele está se aproximando da casa dele. A casa dele é um pequeno casebre, uma choupana no meio dessa floresta. Imagina que o sol está se pondo, o céu está ficando numa cor meio magenta, aquele crepúsculo, bem bonito. E ele vai se aproximando da choupana dele, da casinha, e ele vê saindo da chaminé uma fumaça. Ele acha estranho, vai se aproximando, ele abre a porta e ele observa que a mesa está arrumada, que tem cheiro de pão no ar, que sobre a mesa tem flores e tem um prato de sopa. Ele fica intrigado com aquilo, porque ele mora sozinho. Ele se senta à mesa, toma sua sopa, observa tudo aquilo, fica feliz, agradece e vai dormir. Ele volta no outro dia de manhã lá para a floresta, não consegue caçar nada, volta de novo para a casa dele e ele encontra novamente flores na mesa e dessa vez, em vez de sopa, um assado. E assim, isso vai acontecendo várias vezes, durante um mês. Ele começa a ficar intrigado. Quem será que está vindo aqui cozinhar para mim? Quem será que está vindo aqui cuidar da casa para mim? E um dia, uma sexta-feira, ele resolve chegar mais cedo. E quando ele chega na casa dele, ele abre uma fresta da porta, e pela fresta da porta, ele vê uma silhueta feminina, ele fica ali espiando, e ele vê uma linda mulher, metade raposa, metade mulher. E ele se assusta, mas ao mesmo tempo ele gosta. E a mulher raposa se vira e olha para ele. Ele está ali parado na porta. E ela fala para ele: a partir de hoje eu serei a mulher dessa casa. Ele não fala nada, se senta à mesa, os dois jantam juntos. E ele está tão encantado com aquilo, com todo aquele cuidado,
que a mulher raposa vai ficando ali, os dois vão criando um relacionamento, e passam-se meses, anos, e ela tá ali. E a única coisa que ela exige do, do caçador para ela ficar ali é que ela precisa deixar a pele de raposa dela pendurada na porta. E ele deixa, porque ele tá feliz ali, aquilo tá muito legal. E vão se passando os anos, e ele começa a se incomodar com a pele da raposa, porque ela tem cheiro, ela tem um odor forte. E o caçador começa a se incomodar com aquele odor. E um belo de um dia ele fala para a mulher raposa: essa pele de raposa precisa sair daqui de dentro de casa, porque a casa tá muito, o cheiro tá horrível. E ela fala para ele: a pele não sai daqui. Passa-se mais um mês e um dia ele volta, muito bravo da floresta, e ele demanda, ele exige, em gritos, que ela suma com aquela pele de raposa. Ela olha para ele, não fala nada. Ele vai se deitar. E no dia seguinte, a mulher raposa já não tá mais lá. Ela foi embora. Ela foi embora com a pele de raposa, porque onde ela não é apreciada, ela não fica. E o caçador, até hoje, está lá na floresta, chorando na porta, esperando a mulher raposa voltar. Eu quero que vocês respirem fundo, pensem nessa história e respondam para vocês mesmas, não para mim. Aonde está a pele de raposa de vocês? Você está se demorando onde você não é querida? Você está suportando mandos e desmandos? Você está tolerando que alguém diga para você o que você tem que fazer? Pode abrir os olhos. Quem sentir de compartilhar alguma coisa no chat pode compartilhar. Quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer. Vocês já tinham ouvido essa história? Não, é uma história japonesa. É uma lenda japonesa que também tem no norte do Canadá, mas é uma lenda japonesa. No Japão, na China, na Coreia, eles têm o mito da mulher raposa. Então, por que que eu trouxe essa história da mulher raposa? Porque essa história fala muito sobre a autoridade, sobre, ok, você não me aceita como eu não vou me moldar para caber na tua forma, para ficar na sua caixinha, para a gente falar estamos felizes, para o outro ver. Essa história mostra muito sobre a nossa essência, o quanto que a gente consegue, sabe, fa- ba- isso é poder. Eu conseguir falar o que eu quero é poder. Então, essa história é mais assim um cutucãozinho para vocês entenderem. Porque o homem, o que que é o homem? O homem, se a gente trouxer essa história e a gente for simbolicamente quebrar em partes, o homem é o externo. O homem é como se fosse a sociedade dizendo o que que a gente tem que fazer, como a gente tem que se comportar. O mundo da CLT é essa selva, né? De todo mundo falando o que que você tem que fazer. Você não consegue ser você mesmo. É porque na CLT não respeita nem o ciclo da mulher. A mulher não é produtiva todos os dias. Tem aí 10 dias que não tem jeito. Que tem a TPM, que tem os hormônios. Nós somos cíclicas. Então, com esse conto da mulher raposa, eu quero que vocês percebam a questão da autoridade de vocês. Porque esse conto, ele mostra a autoridade dela. Ela ficou ali, ela estava fazendo o que ela queria. Ela foi ali cuidar daquele caçador porque ela quis. Você viu que ele chegou de surpresa e ela estava lá. Ela quis. Mas ao mesmo tempo, quando ela não foi mais valorizada, quando ela não pôde mais ser quem ela pegou as coisas dela e foi embora. Nem deu satisfação. Ele tá lá chorando até hoje.
Então, essa pele de raposa é como se fosse a nossa essência, a nossa alma. E tem tudo a ver com Hera. Porque Hera, no seu aspecto luminoso, que o patriarcado não conta pra gente, é essa rainha que coloca limite. Até aqui você vem. O meu limite é esse. Nos mitos, quando tem toda aquela coisa lá do ela perseguindo filhos, é a sombra dela, é a ira dela. Mas ela também coloca limite. Ajuda a gente, nos protege das pessoas folgadas. A gente precisa de Hera para colocar limite. Nós precisamos de Hera para conseguir protagonizar a nossa vida. A gente precisa dessa Hera dentro de cada uma de nós para conseguir olhar para aquilo que a gente fez e falar, está perfeito. Está perfeito do jeito que aconteceu. Lá na frente eu posso melhorar, mas isso aqui está perfeito. Isso aqui está perfeito, entende? A Hera olha para algo que ela faz e ela fala, tá maravilhoso. Hera consegue trazer a questão do merecimento. Responde para mim, quem tem dificuldade, pode ser que não tenha dificuldade, mas quem sente desconforto quando é elogiado? Coloca no chat para mim. Como é que é para vocês receber um elogio? Vou esperar vocês responderem aqui. Ah, a Fernanda disse que gosta. Eu também gosto, gente, eu adoro. Adoro. Eu falo que é biscoito, eu adoro ganhar biscoito. Só a Fernanda que gosta. A Dani disse que consegue, antes ficava com vergonha. A Camila diz que se sente estranha. Estranha por quê? O que será que acontece? A Laís também diz que gosta, né? Então, tá aqui dividido. Mas é a nossa era que fala, eu mereço, batam palmas para mim, estenda o tapete vermelho que eu quero passar. Não, elogio, é elogio, não depende de quem tá falando. Se você não recebe bem o elogio, é isso que eu quero saber. Gosto ou não gosto? É, a era é essa coisa de tipo, eu gosto, mereço. Sabe aquela coisa do merecimento? Eu mereço estar aqui. Essa coisa que eu li mais cedo, que eu fiz aquela provocação, que tipo, me sinto uma fraude, tá faltando era. Porque a Era nunca vai se sentir uma fraude. Ela é uma rainha, gente. O que que é rainha? A rainha, ela fica pensando, ah, eu mereço estar nesse posto de rainha? Claro que não. Eu sou a rainha e ponto. Como eu cheguei aqui, não interessa. Eu sou a rainha, né? Então, a questão de merecimento, de autoridade, né? Liderança, tudo isso é com ela. A gente, vocês podem falar, ah, mas não é a Atena que lidera? Não, a Atena não é boa para liderar, não. A Atena é boa para estratégia. A Atena não lidera nada. Liderança tá com Hera. Isso o patriarcado também esconde, né? Eles jogam lá para Atena a liderança. E não. Enquanto vocês estão tudo querendo ser Atena, vocês estão só sendo o quê? Exploradas pelo patriarcado. Porque a Atena, ela vai sendo explorada, 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 ela não percebe que está sendo explorada, porque ela gosta disso. Ela quer resolver problema. Ela não quer resolver problema, ela quer liderar. Então, a era dentro de cada uma de vocês, de mim, de nós aqui, é que vai deixar a nossa vida mais fácil. Aprender a delegar. Quem é que tem dificuldade de se priorizar? Tem uma dificuldade enorme de se priorizar. Família, vem na frente, um amigo, liga, você sai correndo fazer as coisas, pô, e você vai ficando para trás, você vai ficando para trás. Ah lá, bastante gente. Essa questão da gente conseguir se priorizar também, precisamos de era, porque era se prioriza. Era vai falar assim, eu em primeiro lugar, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu vejo as minhas coisas, depois que eu resolver tudo isso aqui que eu tenho que resolver, eu te ajudo. Não é largar tudo as tuas coisas e correr lá pro outro.
Isso não é era. Então, né, o medo do que o outro vai falar, a gente precisa de era. Então, nós precisamos de era hoje mais do que nunca. Como seria? Porque, vamos colocar dessa maneira, gente. Pessoas que vocês é, admiram muito. Com certeza, essa pessoa que você admira, ela tem muito dessa parte da deusa Hera dentro dela muito bem aflorada. Porque eras exalam magnetismo, assim como Afrodite, autoridade. Ela delega aquela coisa assim, eu sei do que eu estou falando. E você fica ali, quero ouvir mais. Sabe aquelas mulheres posuda mesmo? Que engraçado que quando você fala, ela fala, você faz. Aí você fala, ah, por que que eu obedeci? Porque elas têm essa coisa de autoridade dentro. Falo, a pessoa faz. Então, cada uma que está aqui comigo hoje, olhar para esses aspectos que eu fiz essas perguntas. Olhar, pensar na historinha da mulher raposa e olhar, eu estou conseguindo ser essa mulher raposa, eu estou conseguindo ser essa era nesse lado luminoso, ou estou deixando o outro esmagar a minha essência, estou deixando o outro falar para mim o que que eu devo fazer, como eu devo me comportar, né? Precisamos de era hoje mais do que nunca, porque uma era bem trabalhada, ela está nos lugares mais elevados, por exemplo, política. Eu vou dar exemplos aqui, por exemplo. Hillary Clinton, essa nova candidata aí à presidência, a Kamala, Oprah, Michelle Obama. Aqui no Brasil, nós também temos muitas eras, por exemplo, Fernanda Montenegro, né? Hebe Camargo, que já faleceu. Então, essas mulheres que estão. Uma outra aqui que vocês devem estar. Tipo, tem gente que gosta, porque era é assim, ou eu gosto ou não gosto. Uma outra que é um sucesso na internet aqui, né? Cíntia Chagas. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Aquilo é uma era. Ela botando o dedo na cara de todo mundo no negócio do português e falando que ela acha ridículo. Cafona! Eu acho absurdo quando ela fala cafona. Ali é ela. É lógico que tem uma hipérbole ali, porque eu acho que dentro da casa dela não é, mas ali ela não é um personagem. É ela num exagero. Mas é uma era. É aquilo ali, gente. Tá errado, tá errado. Elegante, preza a elegância. Preza, assim, não tem uma vulgaridade, gosta de grife, gosta de moda, mas é uma coisa assim mais de tipo, por que que eu gosto da moda? Porque me traz sensação de poder. É o poder, ela exala poder. E aí a questão que eu quero trazer aqui com vocês, como é que é a relação com o dinheiro? Como é que é o negócio do dinheiro para cada uma? Gosto do dinheiro. Sim, ela ficou casada apenas 3 meses, porque foi igual a mulher Fox que contei para vocês, a mulher raposa. Não tá bom aqui, tchau, tô indo embora. Eu não preciso ficar aqui. Que os outros. Vocês pensam que ela tá aí porque o outro tá falando que ela ficou casada só 3 meses? Ela não tá nem aí. Então, é exatamente isso. Ficou casada só 3 meses, sim. E daí? E daí? Porque a gente tem que fazer o que é melhor pra gente, não o que é melhor pro outro. Entende? As- É exatamente essa reflexão que eu quero que vocês pensem. A história da mulher raposa. A história da mulher raposa é muito dessa coisa de era mesmo. Ali tem um. Porque eu trouxe para vocês uma lenda japonesa. Se a gente faz uma. Como é que eu posso. Correlaciona com a mitologia grega, era. No seu aspecto luminoso. Não no que Hesíodo e Homero estão contando pra gente. Em algo mais profundo. Então, relação com o dinheiro que eu perguntei para vocês. Como é que é? O que era? Vamos lá. A Josiane está perguntando. Dentro da psique feminina, existe um estudo que chama
Existe uma área da psicologia que se chama psicologia arquetípica. Dentro da psicologia arquetípica, a psique feminina é dividida em sete partes, que são as sete deusas gregas. E deusas gregas aqui nós estamos olhando enquanto energias que regem os nossos comportamentos, a nossa personalidade, desde do nosso emocional em relacionamento amoroso, afetivo com família, desde o nosso relacionamento no trabalho. Essas deusas, elas estão ali regendo a nossa personalidade. Porque é arquetípico, gente. Sabe aquele padrão que você fica repetindo, repetindo? É ancestral e também é arquetípico. Então, a era é uma parte da psique feminina que está relacionada com o poder, poder pessoal. Ficou claro, Josi? Se você não ficou claro, dá uma olhadinha lá no meu feed no Instagram, tá? Que ali tem lá o que que é Deus interior, porque precisamos das deusas. Dá uma olhadinha nos meus posts ali, assiste algumas lives que você vai entender esse conceito de Deus. Mas vem da psicologia arquetípica. E quem é o criador da psicologia arquetípica? James Hillman, tá? Deu para entender mais ou menos, Josi? Coloca no chat para mim se você não entendeu direito, se tem alguma dúvida, eu te explico. Então, era essa partezinha da psique de cada uma de nós que está relacionada com o poder pessoal. O que que é o poder? A minha potência. Mas não sou eu comigo mesmo, é como eu me mostro para fora. É como o outro me vê. Como que eu quero que o outro me perceba? Como a coitadinha ou como uma potência? Ou como uma mulher forte que eu sou realmente? Como que eu quero que o outro me perceba? Era isso, como o outro me percebe. Era a autoridade. Você precisa de era para fazer uma live, para vir fazer, dar essa aula que eu estou dando aqui, para aparecer aqui, para falar, para ter intimidade com as câmeras, para ter intimidade, conseguir colocar a sua ideia. O que que você está pensando? Quero falar. Ah, mas o que o outro vai achar? Dane-se o que o outro vai achar, eu vou falar. O que o outro vai achar é problema do outro. Era essa parte dentro da gente que traz essa segurança. Vou falar. Se é uma verdade para mim, eu vou falar. Falo, pronto. Ah, o outro não gostou. Então, se ele já não gostou, o problema é dele, né? Ele que leva para terapia, porque que ele não tá gostando. Era essa parte dentro da gente que vai trazer a nossa autoridade. Era rege os relacionamentos, não só os relacionamentos afetivos, todos os relacionamentos. Nós nos relacionamos até com o padeiro quando a gente vai comprar pão. Relacionamento. Era é a deusa que está ligada a relacionamentos, processos jurídicos, contratos. Tudo que envolve contrato tem Hera no meio. Eu trouxe aqui as faces de Hera, né? Nós temos três faces em Hera, né? Olha que interessante. Três faces. Por que que tudo é tríplice? Por que que na mitologia tudo é tríplice, né? Por que que eu tenho essa coisa do três? Isso eu vou explicar para vocês, não aqui. Depois, lá no final, eu vou fazer vou convidar vocês para participar de uma imersão comigo, e lá eu vou explicar por que três. Mas a Hera vai ter a face, o quê? Esposa, sim, família e empreendedora. Então, a Hera, ela tá nesse meio. Esposa, a matriarca da família e a empreendedora. Se você tá no, vamos dizer assim, é profissional liberal, quer sair do CLT. Por exemplo, eu sou profissional liberal, ok. Ah, eu não sou ainda, mas eu quero sair do CLT. Precisa de Hera. Por quê? Porque o empreendedorismo precisa dessa energia de Hera. Sim, não é, é simples, mas é fácil? Não. Por que que a gente tem dificuldade com o poder? Porque isso tem um post meu que está dizendo lá, o patriarcado tirou o nosso poder. Foi retirado da gente. Nós enxergamos que a gente não tem poder, que o homem é que manda e desmanda. Eu não tenho poder. Muito, eu fiz uma pergunta um dia, eu tive algumas respostas, mas a gente tem que se perguntar sempre, ficar sempre
vamos dizer assim, sempre pensar nessa pergunta e essa resposta. O que é ser mulher para cada uma de vocês? Mas tenta sair desse viés de que, ser mulher é cuidar do outro, é ter filho. Sai desse negócio do outro, que é ser mulher para você. O que que você deseja? Essa dificuldade em acessar os desejos é porque o patriarcado fez um trabalho muito bem feito, tem que dar palma para ele, parabéns para o patriarcado, porque ele conseguiu colocar dentro da cabecinha de cada um de nós um chip dizendo assim: você não é suficiente, você não é capaz, você não consegue. E isso fica rodando dentro da tua cabeça e você não vai para frente. Mas isso é só crença. Quem disse que você não consegue? Quem disse que você não pode? É você mesmo que fala tudo isso para você. O que o outro vai pensar? Gente, sem brincadeira nenhuma. Do mesmo jeito que você fica pensando que o outro vai pensar, o outro também está pensando que o outro vai pensar, então o outro não está pensando em você. Sai dessa neura, esquece disso, abandona. Faça um compromisso com você de ser fiel a você. O que que você quer dizer? Que todo mundo tem algum recado para dar. Você vai ficar aí muda sem falar, enquanto tem um monte de gente falando besteira? Então, o que é que você quer falar? Qual é a mensagem que você quer deixar? O que que você quer falar? O que que a sua alma anseia por dizer? Eu falo para vocês o que que a minha alma anseia por dizer. A minha alma anseia por dizer que em cada história tem um ensinamento para a gente aprender. As histórias não são história da carochinha, não é história para criança. As crianças entendem muito mais o mundo lúdico do que a gente. O mundo é feito de símbolos, as letras são símbolos. O inconsciente fala contigo através de símbolos. E aonde é um lugar para a gente aprender símbolo? História, mito, lenda. Ali está o mapa da nossa jornada. É olhando para essas histórias, é olhando para dentro de você, é entendendo o que que ressoa com a tua alma, o que que ressoa com a tua alma, não com a do outro. Por que que toda história tem? Vamos lá, vou fazer uma provocação aqui. Eu sei que tem um pessoal que fala assim, tem um viés feminista que bate nas histórias da Disney, que são um desserviço para as crianças, e eu não concordo, porque as histórias são importantes, não do jeito que a Disney conta. Mas as histórias são importantes por quê? Porque a história, gente, quando o príncipe beija a princesa, não é o príncipe homem lá fora. A história é sempre você. A madrasta é você, a Branca de Neve é você, o príncipe é você. E o que que é esse beijo que tem no fim de tudo? É quando a alma se completa. Nós, mulheres, a gente precisa dessa parte ânimos, que é esse masculino que tem dentro de cada uma de nós. O príncipe é esse ânimos. Quando, no conto de fadas, tem-se o beijo e viveram felizes para sempre, é o quê? Você se completou. Você não é o outro lá fora que te completa, é o teu ânimos que te completa, cara pálida. Então você fica aí besta procurando o par perfeito está dentro de você. Então, as histórias, eu quero que vocês percebam agora as histórias. A história que você mais gosta, por exemplo. Que parte dessa história sou eu? São partes minhas. Qual eu reconheço? Eu não gosto da madrasta. Tem que gostar. Por quê? Porque ela é parte de você. Ninguém é bonzinho o tempo inteiro. Não sejamos hipócritas. Ninguém é bonzinho o tempo inteiro. A gente tem que olhar para essas partes que a gente não gosta e aceitar e integrar. Como é que a gente consegue? O pessoal fica falando desse bendito sagrado feminino. Adoro o sagrado feminino. Mas a gente precisa resgatar esse sagrado, esse feminino real, é onde? Nas histórias. É nas histórias que a gente resgata. O mapa tá lá. Como é que eu vou saber? Eu sei como e eu posso ajudar vocês. É isso que eu tô vim convidar vocês agora. É isso que eu faço. Há 4 anos eu estudo histórias, mitos, estudo a deusa. Por que que a mulher precisa da deusa? Porque nós, enquanto mulheres, precisamos de uma parte feminina para a gente se conectar. Por isso que ter a deusa é tão importante. Chapeuzinho vermelho e Bela Adormecida. Chapeuzinho vermelho e Bela Adormecida tem que olhar aí, Lu.
Qual parte da história você gosta, qual parte você não gosta? E olhar e trazer, tentar trazer para dentro da sua vida o que que dessa parte da Chapeuzinho eu não gosto e aonde que tá na minha vida. A Bela Adormecida. É muito fácil ficar ali adormecida. O que que é essa Bela Adormecida? É esse estado de prostração, aonde eu estou esperando alguém fazer algo por mim. Só que lembra que a história é você mesma. Alguma parte sua vai ter que fazer algo, porque não vai vir ajuda de fora. Não é o externo, nunca é. Então, quis trazer essa conversa aqui para vocês verem como é importante essa questão dos mitos, dos contos, das lendas e como eles conversam com a gente. Que conversam com uma parte, as histórias, os mitos e as lendas conversam com o seu inconsciente, conversam com algo que a sua alma quer, que a sua alma quer. Então, o que que eu quero convidar vocês aqui? Eu quero convidar vocês que estão aqui para participar da imersão Era Resgatando o Seu Poder Pessoal. Nessa imersão, eu trouxe aqui para vocês porque que vocês precisam de Era. Como é que vocês vão conseguir elaborar essas questões em vocês? Com Era e com a minha ajuda. Nessa imersão, é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer vocês para entender quem é Era. Quem não sabe nada de imagem arquetípica vai saber quem é Era. O que que ela faz? Quem é, onde que ela está dentro de mim, na minha psique? Como é que eu encontro? Como é que eu reconheço? Lembra que não tem ativar. Você não vai ativar porque já está dentro. Você precisa reconhecer. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Primeiro, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ah, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês que eu achei fantástico. Eu quero que vocês vejam isso aqui para depois mostrar para vocês o que que eu quero na aula de mostrar na imersão de era para vocês. Só um minuto. Peraí, que tá abrindo aqui, gente. Se não abre, eu não consigo mostrar para vocês. Espera aí um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode colocar no chat que eu respondo, tá? Depois, no final, se alguém quiser falar alguma coisa, eu abro para vocês falarem, tá? Deixa eu voltar agora aqui para ver se eu consigo colocar para vocês verem. Acho que agora eu vou conseguir, peraí. Eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui. Vamos ver. Vou colocar para vocês verem, vou colocar dentro. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hit job, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Peraí que eu já volto para vocês. Espera só um pouquinho. Então, por que que eu quis... Opa, stop share.
Por que que eu quis trazer? Esse é um comercial da Nike, tá? Mas por que que eu quis trazer isso pra vocês? Porque o maior medo da maioria que eu converso é ser chamada de louca. É ser chamada de louca. E a gente precisa de era pra aguentar que o outro chame a gente de louca. Pra gente mostrar pro outro. É louca? Olha o que que a louca consegue fazer. Então, por isso que eu quis trazer esse comercial pra vocês. É um comercial da Nike. Antiguíssimo, sabe? Depois eu posso até colocar o link lá nos meus stories lá, se o Instagram deixar, que ele nunca deixa eu carregar um link do YouTube lá, ele dá erro. Mas coloca no Google, se vocês colocarem no YouTube, o nome do vídeo, colocar assim, mostre o que as loucas podem fazer, comercial da Nike. E aí aparece. Esse comercial é fantástico. Então, por que que a gente precisa da era? Para aguentar que o outro fala, você não consegue, aí você fala, eu consigo. Olha que faço. E faço melhor que você. Então, a gente precisa da era para a gente esfregar na cara desse patriarcado que nós não estamos aqui para brincadeira. E que vão ter que aturar a gente sim, que nós vamos falar cada vez mais, que a gente vai falar o que a gente quer, sim. Entende? Por que era? Porque era é a única que está no mesmo patamar que Zeus. Por isso que a gente precisa da era. Então eu quero mostrar. Agora eu vou colocar aqui para vocês o que que a gente vai ver na imersão de era. Quem quiser participar da imersão, né? Que eu quero ajudar vocês, mas para ajudar vocês, vocês precisam estar comigo aqui e no Instagram eu não consigo muito. Por que que eu não consigo muito? Porque lá não é a plataforma para a gente estar fazendo isso. O Instagram é aquela coisa de coisas rápidas, coisas, vamos dizer assim, mais rasas. O lugar para o profundo é na imersão. O lugar para o profundo é na imersão. Então, na imersão, a gente vai se aprofundar. É lá na imersão que você vai conseguir aguentar que o outro te chame de louca. E você fala, chama de novo. Gosto. Pode falar. É lá na imersão que a gente vai trabalhar isso. Agora eu vou compartilhar com vocês. Espera aí. Aqui. Estão vendo, né? Eu coloquei até fiz um slide aqui para mostrar para vocês. Coloquei até a era do novo da minissérie Caos. Quem perguntou para mim, recebi várias pessoas perguntando: o que que você achou da minissérie lá da Netflix? Assistam. Assistam porque é muito legal. É lógico que não tem que saber, por exemplo, tem que saber um pouco de mitologia? Não, não precisa. Mas não acreditem que tudo aquilo que está sendo falado lá é mitologia, né? Tem a ficção junto. Mas a personalidade dos deuses tá impecável. Se vocês olharem a personalidade dos deuses, eles retrataram assim com maestria. A Hera é aquilo ali mesmo. É aquilo ali mesmo. Até que eu peguei aqui uma foto dela ali. Então, quem tiver curiosidade, assista e observem como é a Hera e a relação que ela tem com os Zeus. E como que ela consegue ali, ó. Tem uma manipulação? É claro que tem. Ah, não gosto de manipular. Então vai ter que aprender, porque a gente manipula. A gente manipula o tempo todo. Precisamos ressignificar as palavras. Ai, manipulação é feio. É feio? Não, não é. Você precisa aprender a jogar o jogo. Enquanto você não aprender a jogar o jogo, você vai ser feita de pateta. Precisa aprender a jogar o jogo? Tem que ter estômago? Tem. Tem. Tem que aguentar ser chamada de louca? Tem. Então vamos lá. Era, desperte o seu poder pessoal. Então é isso que a gente vai ver na imersão. Que vai ser abordado na imersão? Quem é Hera? E aqui eu vou trazer mitologia comparada, a gente vai ver outras mitologias também, não vou dar spoiler de quê, mas a gente vai ver mitologia comparada, mitologia com a mitologia nórdica, com a mitologia iorubá. Vou trazer também a mitologia iorubá, porque eu sei que tem muita gente que me segue que gosta da mitologia iorubá, eu também gosto. Então, eu vou trazer Hera e a mitologia comparada. As três faces de Hera. Vamos entrar em profundidade nas três faces de Hera. Quais que eu disse para vocês, né? A face da esposa, a matriarca e a empreendedora. Vamos entrar nos mecanismos de defesa de Hera. Quais são os mecanismos de defesa de Hera? Vou dar um spoiler aqui. Um dos mecanismos de defesa de Hera é o narcisismo. Vamos falar sobre isso. As sombras e os pontos cegos. Isso aqui é novidade, tá? As sombras eu sempre trago, mas os pontos cegos eu quero aprofundar com vocês e dar dica ali. O que que é o ponto cego? É o que mais pega? Os aspectos luminosos, o poder pessoal e o poder material.
Ah, mas poder material não é com a Deméter? É com a Deméter, só que a Deméter manifesta. Pensa na natureza. Se você não souber gerenciar, apodrece. Pensa no pé de alface. Se você não colhe na hora certa, ele apodrece. Então, esse gerenciamento desse material que a Deméter manifesta é com Hera. Entende? Esse gerenciamento, esse saber lidar com o dinheiro, o poder de investir, de saber o que tem que fazer, com Hera. Magnetismo e autoestima. Também é assunto de Hera. Não é só assunto de Afrodite. É assunto de Hera também. Porque aqui é o magnetismo como para fora. Os olhares para mim. Eu quero atrair esses olhares para mim. A Afrodite não, a Afrodite só está magnetizando, ela está ali feliz da vida, ela pela mesma. Ela atrai os olhares, sim, mas não por intenção. Hera tem a intenção de atrair os olhares. Olhem para mim. Holofotes aqui. Me vejam, me notem. Hera e o receber. Hera rege o receber. Receber tudo, gente. Atenção, presente, dinheiro na sua conta. Pix. É o receber. Hera é o receber. Os ensinamentos de Hera, o que que ela nos ensina? Vou estar ali esmirilhando com vocês, passo a passo, o que que a Hera ensina. E uma meditação guiada para encontrar a sua Hera interior. No final, você vai encontrar a sua Hera interior. Você vai ver ela, vai conversar com ela, tudo bonitinho. Você vai. E aí que essa ativação de arquétipo que vocês veem por aí, né? No Google acontece, mas não é ativação. É um reconhecimento. Você vai reconhecer essa parte que está escondida aí dentro de você, tá? Então, é isso que eu quero trazer em profundidade. E não pense que é pouco, não, gente, porque por exemplo, quem era? A gente já vai andar um pouco profundo. As três faces, vamos mergulhar. Pensa que a gente vai se aprofundar nisso. Nós vamos nos aprofundar na imagem arquetípica de Hera e como isso é importante. Eu já trouxe aqui para vocês o porquê que é importante. É importante por quê? Né? Porque a gente precisa saber se impor. Preciso ter estômago para aguentar esse mundo patriarcal, esse machismo estrutural. Quem é que tem estômago para isso? Hera. É sempre. A gente precisa dessa imagem arquetípica. A gente precisa do nosso poder. Nós precisamos da nossa potência. Então, isso vai ser abordado na imersão. A imersão acontece quando? Vamos lá. Dia 14 e 21 de setembro. Vai ser essa edição num sábado. Por que que num sábado? Porque eu quero fazer no sábado, pronto, acabou. Gostei do sábado. E vai ser à tarde, por quê? Tô brincando, gente. Porque tem muita gente fora do país, Portugal, a Fran que tá na Itália, que não conseguem acessar quando eu faço à noite. E querem estar ao vivo. Então, eu vou fazer no sábado, às 4 da tarde aqui no Brasil, que daí lá na Europa já é umas 9 da noite. Dá para eles assistirem. 9, 8 da noite. Então, vai ser no sábado, dia 14, e no outro sábado, dia 21, são dois encontros, de 2 horas e meia cada encontro. Então, nós teremos 5 horas de conteúdo diário. Vocês, fica gravado, quem não puder assistir, tá gravado. Você vai ter acesso até o dia 31 de dezembro, você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Teremos um grupo exclusivo no WhatsApp para tirar as dúvidas por 30 dias. Todas as dúvidas, tem dúvida, joga lá. E aí, o que que vocês recebem? 2 aulas bônus ainda. Uma aula bônus de Hera, que é diferente da imersão, que é uma aula onde eu falo sobre Hera, conto o mito de Hera, falo da Hera na infância, Hera na adolescência, Hera na vida adulta. É uma aula que eu já dei, que está gravada. É uma aula de Hera. E essa outra aula aqui, Zeus, o ânimo de Hera, é inédita. Nunca dei, nunca fiz. Vocês vão ter acesso a essa aula. Por que Zeus, o ânimo de Hera? Porque a gente precisa entender o nosso ânimos, o ânimos da Hera, para poder fazer essa integração do masculino e do feminino, olhar para os Zeus que cada uma de nós tem dentro, todo mundo tem esse poder, eu quero trazer Zeus, eu já dei uma aula de Zeus, olha que interessante, não ficou gravado, o Zoom não gravou, e eu vou fazer essa aula com vocês. Aí, quem estiver lá na turma, aí a gente vai escolher lá na turma se vocês vão querer que seja uma aula ao vivo para fazer pergunta, ou se vocês vão querer que eu grave e vocês assistam. Aí eu vou dar essa aula, depois quem estiver dentro da imersão vai poder escolher, quero ao vivo ou quero gravado. Nós vamos fazer. Zeus, o ânimos de Hera, vamos entender os Zeus, como que a Hera tá lá junto com ele, para integrar esse ânimos,
e a Era está na sua potência. A Era dentro de cada uma de vocês, tá? Então, a imersão já é no próximo sábado e no outro. E o valor? Gente, isso aqui é o valor de 250 por 217. Essa oferta de 217 é válida para vocês que estão aqui comigo amanhã até o meio-dia. Depois vai para os 250 que eu vou ficar anunciando lá no Instagram por R$ 250. Então, o desconto é de hoje até de agora até meio-dia, tá? Então, eu quero muito que vocês participem dessa imersão. Por quê? Porque a gente precisa da era. A gente merece ter liberdade financeira. Você merece ter Pix. Você merece encontrar esse poder dentro de você e se ver tão poderosa quanto você realmente é. Eu não entendi a sua pergunta aqui, Josivane. Você pode fazer. Preciso encontrar esse poder. Está dentro da gente, né? Tem alguma pergunta? Né? Agora eu vou abrir para perguntas. Eu queria oferecer essa imersão para vocês, né? Então, quem faz terapia comigo sabe que isso aqui, 5 horas de atendimento comigo, gente, dá R$ 800. Eu estou entregando 5 horas por 217. Não precisa ter feito a imersão de Afrodite para conseguir se conectar com ela, tá? Não precisa. Mas você tem, quem tá aqui, a Fernanda já fez, a Laís já fez, você já fez, fica mais fácil. Eles já estão com metade do caminho andado, quer dizer, a autoestima, o desejo já está latente aí dentro. Fica mais fácil, porque lembra que eu comecei, você sabe o que você deseja? Você precisa saber o que você deseja? Se você sabe o que você deseja, pegar a tua era pela mãozinha e fazer ela trabalhar para o seu desejo se manifestar. Quer dizer, ela vai gerenciar o seu desejo. Fica mais fácil. Mas se você não participou da imersão de Afrodite, você pode participar da imersão de Hera e olhar para esse seu poder, pessoal. Na imersão de Afrodite, a gente olha outras coisas, a gente olha mais uma ferida interna da autoestima, do amor próprio. Precisamos de amor próprio? Sim, todo mundo precisa. Mas começa a cair, que vocês já vão. Vem no trem que eu vou dando os cutucão, vocês acabam pegando o tranco, né? Então, o convite é: quer entender essa imagem arquetípica em profundidade, gente? Quem já fez sabe, eu sou uma pessoa, eu gosto de ensinar. Mas é que eu não tenho tempo. Então, a gente vai ter 2 horas e meia no sábado que vem, no outro, 5 horas ao total, mais a aula dos Zeus ainda, o ânimo de Hera, que provavelmente vocês vão querer ao vivo, que eu conheço vocês. A gente vai marcar, eu vou ficar tagarelando aqui com vocês. Então, eu nunca dei essa aula. Quem fez a imersão de Afrodite não ganhou o ânimos da Afrodite, Hefesto e Ares, não, tá? Me veio essa ideia agora. Vocês precisam entender Zeus para entender o porquê é que a Hera é tão igual aos Zeus, porque Zeus é a parte masculina de Hera. Todo mundo tem Hera dentro da. Ah, eu não sou Hera. Você é assim, você tem Hera. A tua tá no chinelo, pega ela aí. Todo mundo tem Hera. Pode não ser que tá mais forte em você, mas você tem. Todo mundo tem. As 7 deuses, tá? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Entenderam, não entenderam? O que que é isso? Né? Agora é a hora de falar. Agora é a hora de falar. O pagamento pode ser feito no Pix, pode ser feito no cartão, desses parcelam quantas vezes você quiser parcelar, né? No cartão, e o link, lá vem a Dani, mandar o link, espera aí que eu vou achar o link, espera só um minutinho. Ah, vocês são mais, tá vendo? Eu venho aqui para tagarelar e esqueço do link, espera aí que eu já mando o link. O link eu coloco aqui também. Quem quiser perguntar, gente, aproveita a hora agora. Deixa vocês perguntarem. Vou mandar o link sim, Dani, só um minutinho. É, peraí. E é muito importante vocês entenderem essa questão do poder, porque fica.
Por exemplo, aqui. Vocês têm facilidade de cobrar pelo produto de vocês? Ah, não tenho produto, estou no CLT. Tem importância. Você tem facilidade de ir lá falar com o teu chefe assim, ó, preciso do aumento? Tem essa facilidade de falar pro chefe, ó, preciso do aumento, hein? Como é que é isso para vocês? Precisa da era, gente. A era que vai falar que precisa de aumento e ainda por cima convencer o outro que ela merece aquele aumento. Porque lembra que ela é o merecimento? Ela tá muito dentro assim, eu mereço, pronto, acabou? Então eu preciso da era para muita coisa. E é lógico que fica mais fácil a partir do momento que eu vou conversando, tentando entender, fazendo essas perguntas que eu fiz para vocês. Por que eu tenho tanto medo? Eu quero bater nisso aqui porque foi o que mais me falaram. Por que que eu tenho tanto medo do que o outro vai falar de mim? Por que que o outro importa tanto? Vocês precisam entender isso. Por que é que o outro importa tanto? Né? Pensa aí para vocês verem. Por que que o outro, se a gente for parar para pensar no racional, o outro consegue fazer alguma coisa por mim? Ah, mas o outro é minha mãe. Então, temos um problema, porque você já devia, se você cresceu, você já tem que entender que a mãe, ela é tão ser humano quanto você. Ela não é uma coisa divina, que tem razão, ela é uma mulher igual a você, que tem os BO dela também. E às vezes ela pode estar errada. Porque, gente, quem tem que saber de você é você. E isso nós estamos falhando miseravelmente. As mulheres da era contemporânea não estão conseguindo saber o que elas querem, o que elas desejam. Então, se você parar e pensar, o que é que eu preciso, o que é que eu desejo, será que vem fácil essa resposta? Será que vem fácil? Ou eu fico assim, ai, não sei. A gente precisa responder isso. Ó, coloquei o link no chat agora. Link de R$ 217 para quem quiser adquirir a imersão de era. Então, a gente precisa começar a olhar. O que que eu desejo? Por que que eu tenho medo do que o outro vai falar de mim? Por que que eu não consigo me priorizar? Por que que eu tenho medo de colocar minha voz no mundo? A Antônia quer falar. Pode falar, Antônia. Pode abrir teu microfone. Você tem que clicar aí para abrir. Já autorizei você a abrir. Isso. Mas, no caso, Hum, assim, eu estou entendendo bastante da Afrodite, reconheço as partes dela muito boas. Então, a Era é a minha maior dificuldade, que eu tenho dificuldade de aumentar meus valores, meu preço de trabalho. E minha intenção é abrir um processo. Então, assim, eu tenho que ativar essa Era em mim, porque eu sei que está lá na sombra. vem para Essa imersão, dona Antônia, lá que nós vamos cutucar a sua era. No grupo, eu vou sugerir banhos, escaldapés, escrita terapêutica. Nós vamos fazer, sabe? Na última imersão, eu dei um presente para as meninas que estavam comigo, a imersão de Afrodite. Eu dei para elas uma meditação, uma oração para Afrodite, que eu nem sabia que eu tinha. Eu achei. Eu achei. E as meninas que estavam na imersão viram. Então, às vezes aparecem uns presentes que eu nem sei de onde que vem. Eu começo a mexer nos meus livros para procurar conteúdo para vocês. Eu acho conteúdo lá da carochinha e que são muito relevantes. Então, Antônia, na imersão a gente vai conseguir trabalhar isso. Por que que eu não consigo aumentar meu valor? Porque eu tô com medo de causar conflito. Porque o outro vai falar para mim, ai, mas você subiu. Tá vendo? Tenho medo de desagradar o outro. Então, eu preciso conversar com a minha era, é isso que nós vamos fazer lá na imersão. Entender quem é a era, onde é que ela está em mim. Vou dar um teste para vocês, quem tiver na imersão, nós vamos ter um teste para saber onde está a sua era. Essa é a primeira vez que eu vou fazer isso, tá? Eu vou dar o teste das deusas para vocês, vocês vão me preencher esse teste, mandar para mim, e eu vou ver onde está a posição da era. Vou olhar qual é a posição que a era tá e vou falar para você. Mas eu não vou te dar a resposta, não vou te dar a roda das deusas, porque isso é da jornada. Mas eu vou te falar, tua era tá no pé, a tua tá em quinto lugar, a tua tá em quarto, a tua tá em segundo. Entendeu? Essa é a sim, primeira vez que porque eu vou fazer isso. o de Afrodite, para mim, foi fantástico, virou a chave, quando eu fiz a imersão de Afrodite. Vai virar outra chave, dona Antônia. Vem para imersão, senhora.
Eu falo contigo lá no Zap. Depois você fala comigo. A gente facilita o pagamento, pessoas. Não fiquem assim, eu não consigo pagar. Consegue. Vocês paguem 10 vezes. Lá o cartão tá liberado, você pode pagar. A- Eu espero conseguir fazer que vocês virem a chavinha de Hera aí dentro de vocês também. Que eu sei que a imersão de Afrodite mudou, virou chave para muita gente. Para Dani, virou para Antônia, para Fernanda, para Tice, que me mandou depoimento também, né? A imersão de Hera, eu quero trabalhar com vocês em mais profundidade ainda. Eu quero ver onde que está a era de vocês. Vou fazer esse teste. Vai dar trabalho, gente. Vai olhar teste por teste aí, falar, a sua tá nesse lugar, a sua tá nesse. Para vocês entenderem, falar, se a minha tá muito lá no pé, vamos ter que trabalhar mais. Se a minha tá no meio do caminho e eu não tô vendo ela, por quê? Porque eu não tô reconhecendo. Então a gente vai olhar onde é que tá a era de cada uma de vocês, tá? Quem que perguntou aqui para mim alguma coisa do grupo? Ah, se eu vou colocar o link. Ô, Laís, você já pagou a imersão da Era. Você já tá na imersão da Era. A Laís tá querendo pagar de novo, gente. Vocês verem como é que o negócio aqui, a imersão é boa, que ela quer pagar de novo. Você já tá na imersão, Laís. A Dani já tá também. A Fernanda, né? A Fran já foi. Tchau, Fran. Então, garantam a vaga de vocês, tá? Eu vou colocar lá no meu Instagram o link. Quem não pegou o link por aqui, eu vou colocar o link lá no Store que eu vou fazer, vou deixar o link também, para vocês embarcarem comigo nessa, tá? Eu espero ver cada uma de vocês aqui lá na imersão, para a gente poder conversar, para a gente ver. Ah, a Josiane tinha feito perguntas. Josiane, cadê você? É que o negocinho vai pulando aqui. Eu achei. Josiane, se você quiser levantar a mão para falar diretamente comigo, eu abro o teu microfone. Você quer falar? Só abre teu microfone, Josiane, se você quiser falar. Só você desmutar aí, já está autorizado. Se você quiser me perguntar, que a tua pergunta pulou aqui no meio. Pode falar. Tô te ouvindo. Pronto, eu queria saber a respeito de autoridade, se eu consigo, trabalhando a minha área, eu consigo ter mais autoridade diante da minha profissão. Eu tenho uma dificuldade muito grande tipo assim, de me expor mais nas redes sociais, eu quero trabalhar isso em mim, entendeu? Uhum. Consegue? Trabalhando a era que vai Consigo. trabalhar, você se conectando com a sua era e entendendo como é que ela tá aí. E fazendo tudo que a gente vai propor lá na imersão, você consegue. Aí a minha parte eu vou fazer, você tem que fazer a sua. Mas é justamente é isso que a gente vai trabalhar. Essa questão da exposição, da liderança, de colocar o seu recado do mundo. O que que você quer falar? E o mais interessante, gente, quando uma era fala, todo mundo ouve. Todo mundo ouviu o que eu tinha para falar aqui. Vocês ouviram, não ouviram? Vocês entenderam, não entenderam? Porque eu estou usando a minha era e a hora de vender é com era. Eu fiquei com vergonha de falar para vocês que eu estou vendendo alguma coisa? Não. Todo mundo vende alguma coisa. Como que eu falei para vocês? Quero vocês, custa isso, vamos. Agora a diferença é falar assim, ai, então vocês querem participar? Eu vou indo para dentro. Postura. Eu Uhum. tenho aqui, ó. Todo mundo acha que eu sou muito alta. Eu sou baixinha, tá? Eu sou um catatal. Mas eu preencho o vídeo. Quando eu falo, eu coloco autoridade. E trazer essa autoridade e trazer essa força, por que que a maioria das mulheres não acessam isso? Porque é visto como feio, porque a mulher vai ficar muito masculinizada. Isso não existe. Você nasceu mulher, você é mulher. Não tem como você ser masculinizada, não. Tira isso da sua cabeça. Você é mulher e ponto. Mulher pode fazer qualquer coisa que ela coloque na cabeça que ela vai fazer. Então, a gente vai trabalhar isso e é com era sim, ô Josiane. É lá na imersão que a gente vai conseguir olhar isso em profundidade, através do teste que você vai fazer. Eu vou ver onde é que está a tua era e a gente vai conversando a partir disso, tá? Então, vem com a gente. Sobe no bonde e vamos. Vamos que o trenzinho da era vai dar partida sábado que vem. Quem ficar na estação ficou. Eu quero muito que vocês deem esse passo. Eu sei, eu entendo. Ah, não consigo. Ah, e o dinheiro. Gente, eu sei disso, mas aí cada uma vai ver dentro de você
o que que você consegue, porque a gente tem que fazer escolhas. Qual é a escolha que você vai fazer? Você vai priorizar o outro ou vai priorizar você? Aí é que tá a questão, né? Então, olhem o que que ressoa dentro de vocês. Eu quero muito que cada uma aqui que participou dessa conversa, né? Eu quis fazer de uma maneira diferente. Hoje foi mais conversar mesmo, trazer essa história da mulher raposa para vocês observarem que o poder tá na mão da gente. A gente simplesmente tem que falar, tô indo embora, tchau, fica aí, né? A gente não tem que ficar tentando fazer o outro gostar da gente. A gente simplesmente tem que ser. Quando a gente acessa a essência transborda, o outro conecta. É simples assim, mas não é fácil. Não é, tá? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês. Ah, a Gleice levantou a mão. Pode falar, Gleice. Oi, meninas, boa noite. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo jóia. Eu gostei muito de tudo que você falou e eu percebo que eu uso ela, mas eu percebi que eu tenho medo, que é um medo de ser muito briguenta, Medo de ser porque briguenta. ontem mesmo me aconteceu um negócio assim. Resumidamente, eu estava comprando uma luminária de cristal, estava tudo bem, aprendi como usava a luminária, aí fomos pagar. Aí o rapaz falou assim, aí eu falei, ah, não estava funcionando a maquininha dele? Aí a gente falou, a gente paga em dinheiro. Você dá um descontinho? Ah, aí o cara respondeu, não, o que que eu vou fazer com dinheiro? Porque dinheiro só atrapalha, porque dinheiro eu tenho que arrumar troco, porque dinheiro é ruim para mim. Ele falou, hoje ninguém mais usa dinheiro. Na hora eu falei assim, mas algumas pessoas gostam de ter dinheiro. Ele falou, só se for dinheiro frio. Na hora que ele falou isso, me subiu um sangue, um negócio. Eu falei, pode parar, eu não vou comprar mais nada, tá aqui a sua luminária de volta. Eu perdi a vontade de ter o teu produto. E assim, a minha vontade era de catar aquele cara. Eu falei, cara, dinheiro é dinheiro. Se ele é quente ou se ele é frio, ele é dinheiro, não é? Mas na hora eu fiquei querendo o quê? Brigar com ele. E eu ainda quero, porque eu não briguei o que eu queria com ele, obviamente, né? Isso Então, não é assim, eu sua queria. era, dona Gleice, não é a era. A briga Não, é com a dona é. Artemis, não é a Artemis. Essa coisa da briga, da raiva, isso que eu vou trazer na imersão também, a diferença da Artemis e da Hera. Entendi. Entendeu? Porque a Artemis você se sentiu o quê? O meu direito. O seu direito foi assim, como se fosse assim, isso é Artemis porque feriu o seu direito. Como assim? Você está me acusando que o dinheiro é frio? Veio como uma acusação. Então, a sua É, Artemis já veio pro pau. Então, na imersão, a gente vai ver o que que é. Com a diferença entre as faces. Por exemplo, Hera tem raiva, sim, mas é uma raiva diferente. A Artemis também é uma raiva diferente. Aí a gente vai trabalhar qual que é a diferença? Pra você saber. Essa raiva que você sentiu é da Artemis, não é da Hera. Então, por isso você tá querendo ainda hoje ir lá bater no cara. A nossa, Hera, eu não. A tô, Hera eu não tô. quer bater no cara. A Hera não quer. A Hera não quer. A Hera simplesmente vai falar assim: é, não gostei, vou na outra loja, compro um mais caro e ainda passo com o lustre na frente, assim, pra ele ver que eu comprei. Isso é Hera. Entendeu? A Era ela vai numa outra loja mais cara, compra pelo dobro do preço, sai por cima de nariz em pé e passa assim: ó, você não quis, ó, o outro quis, ó, paguei 2 pau, e o seu era 1.000. Entendeu? Isso é Era. A Artemis não, ela quer bater no outro, ela quer esfregar a cara do outro, ela quer uma desculpa, ela quer que o outro se retrate. Isso é Artemis. Não foi a sua Era, não. A Ah, Era tá. sai por Então, cima. legal, entendi. Porque eu sempre, tipo, eu fui reconhecendo tudo isso, aí eu falei, cara, mas então eu tô com medo desse lado. Agora eu entendi o que você me Entendeu? Não, mas explicou. não tenha medo da Era, não. A Era, ela gosta, ela quer o dinheiro, ela quer estar por cima, é todo mundo que trabalha com imagem precisa de ERA. O profissional liberal precisa de ERA. E o CLT precisa também. Por quê? Porque o gerente folgado não vai chegar para você e falar: faz isso aqui porque o colega está de férias. Você vai olhar para ele e falar assim: tá, não foi combinado comigo, não vou fazer. Depois que eu terminar tudo que eu tenho que fazer, se sobrar tempo, eu faço.
Não vai ficar com medo e falar, ai, o patrão mandou fazer, tem que fazer. Não. A Era vai falar assim, tá no meu contrato de trabalho? Não tá. Então, se sobrar tempo, eu faço. Porque era é contrato. Tá no meu contrato, eu faço. Não tá, não faço, porque não é do meu alcance. Era não vai ficar. Relacionamento com as pessoas? Sim. Relacionamento em questão de poder. Relacionamento amorzinho, não. Nós estamos Entendi. falando aqui de poder. Nós não Sim. estamos falando de amorzinho. Amorzinho, não. Amorzinho é com a Afrodite, a imersão já foi lá passada. A imersão de Afrodite só vou fazer outra no próximo ano. Então, gente, essa é a última imersão do ano que eu vou fazer. Mês que vem tem uma novidade aí para vocês, vocês fiquem de olho, que eu vou voltar com outra coisa aqui, mas imersão eu não vou fazer mais, só o ano que vem. Daí o ano que vem eu faço a imersão de Afrodite de novo, mas não percam a oportunidade de entender a era de vocês, tá? A de Afrodite, Josiane, só o ano que vem. Daí você faz de novo o ano que vem, mas faça a da era, para você aprender. Era que vai fazer você ganhar dinheiro, gente. Cobrar, saber botar preço, quero subir meu preço, era. Quero falar, quero fazer uma live, era. Quero me priorizar. Era. Quero entender e saber lidar com conflito. Porque a gente não tem como a gente ficar achando que a gente não pode desagradar. Por isso que eu mostrei o vídeo da Nike para vocês. Me chamem de louca. Pode chamar. Eu aguento. Por quê? Porque eu não tô nem aí com o que você tá falando. Pode chamar de louca, pode chamar de maluca, pode chamar de doida, pode chamar do que você quiser. Não existe mais fogueira. Ninguém vai ser queimado. Vocês só precisam ser, acessar a essência de vocês. E é isso que a gente vai fazer lá na imersão. O convite está feito, tá? Vou encerrar por aqui. Muito obrigada a cada uma de vocês que estiveram aqui comigo ao vivo. Obrigada mesmo, né? Uma boa semana para todo mundo, que a semana de vocês seja boa, maravilhosa, cheia de coisa legal e que vocês estejam comigo no próximo sábado, né? Vamos ver quem vai querer estar comigo. Qualquer coisa, gente. Ah, então o link. Vou colocar lá nos stories do Instagram. O link estava aqui também. Se alguém não pegou, depois me manda uma mensagem que escreve lá no meu direct. Tava na aula, quero o link. Eu te mando o link. Mas vem olhar mais em profundidade essa era, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada por tudo. Boa semana. E quem vem para a imersão até sábado. Tchau, tchau.